boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão aqui, àqueles que estão a ver este dia de escola bíblica. Muitos estão a ver em lugares que a gente nem faz a mínima ideia, mas o Senhor se encarrega de fazer chegar até eles este vídeo, não é? E gostava que nós cantássemos um hino. Se quiserem ficar sentados, ficam à vontade. Eu também estou sentado. E esta música diz: quão bom tu és. Tem graça porque quando eu estava a estudar para hoje, da carta aos Colossenses, esta música veio relembrar-me de quão firme eu estava no momento em que eu a fiz há uns anos e fiquei assim deslumbrado a pensar como é que eu fiz isto. Foi mesmo Deus que meteu isto no meu coração, esta letra, esta música que chama-se Quão Bom Tu És, que é nós, aonde estivermos, em que situações estivermos, começarmos a lembrar onde é que nós estávamos, quem éramos e quem nós somos hoje em Cristo Jesus. Amém? Esta música basicamente é isso que quer dizer. Então isto começa assim: os anos que passaram e eu chego à conclusão, vou cantar este louvor para abençoar teu coração. E quando olho para trás e vejo que hoje eu estou de pé, só para me lembrar quão bom tu és, só para me lembrar quão bom tu és. Como posso eu esquecer, sempre que me deste a mão, os caminhos que abriste no meio da aflição. Contigo eu não tenho medo, eu estou seguro, eu tenho fé, pois eu sei que tu és bom. Quão bom tu és, pois eu sei que tu és bom. Quão bom tu és, quão bom tu és, Senhor Jesus. Quão bom tu és, Senhor Jesus. Teu amor não tem fim, tu és tudo para mim. Teu amor não tem fim, tu és tudo para mim. Quão bom tu és, Senhor Jesus. Quão bom tu és, Senhor Jesus. Quão bom tu és, Senhor Jesus. Teu amor não tem fim, tu és tudo para mim. Teu amor não tem fim, tu és tudo para mim. Teu amor não tem fim, tu és tudo para mim. Teu amor não tem fim, tu és tudo para mim. Obrigado, Pai. Obrigado porque em todas as circunstâncias nós nos lembramos onde é que nós estávamos, quem éramos e quem nós somos hoje. E sabemos que hoje temos alguém em quem confiar, alguém com quem desabafar, alguém que nos segura pela mão direita, que não nos deixa desviar, Senhor. Alguém que nos ensina, que cuida de nós nos mais ínfimos pormenores, que está connosco todos os dias da nossa vida, que nunca nos deixa nem desampara. Nós estamos gratos, Senhor, muito gratos por tudo o que fizeste por nós na cruz do Calvário, por nos teres feito teus filhos, da tua família, por nos teres chamado, predestinado, eleito, Senhor, separado deste mundo perverso e nos teres transportado para o reino do Filho do teu amor, em quem nós temos hoje a nossa redenção e a remissão dos nossos pecados. Obrigado, Pai. Eternamente nós cantaremos para ti este hino. Cantaremos para todo o sempre, por toda a eternidade, a tua bondade, a tua graça maravilhosa, Senhor, que excede todo o nosso entendimento. Para esta noite, Senhor, nós te pedimos que tu abres os olhos da nossa mente e do nosso espírito, que tu nos ilumines, Senhor, para que nós possamos entender a tua vontade,
podermos ser fortalecidos no nosso homem interior, podermos estar cada vez mais firmes na esperança que está reservada para nós na eternidade, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela sabedoria. Obrigado, Pai, pelo entendimento, pela inteligência espiritual que faz que nós vivamos de forma digna da maneira como Tu nos trataste e recebeste, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, que tudo hoje que seja falado aqui seja para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Obrigado. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. E pronto. Já chega de música. Vamos à ordem do dia. Aos pontos principais. Ora bem. Noite. Bem. Ora, eu fico aqui sentadinho e vocês ficam a olhar para mim. Vamos dar um minuto para olharmos uns para os outros, que é para quebrar o gelo. Muito bem, então nós estamos na Escola Bíblica, aqui do Ministério João Viegas, e hoje é dia de começar a ensinar a Epístola aos Colossenses. Eu terminei, já faz umas semanas, 2 ou 3, o livro de Efésios, e vamos por aí fora ver para onde é que Deus nos guia. Hoje vamos aos Colossenses, que não é um resumo de Efésios, embora seja mais pequeno, é parecida, mas o contexto e o motivo com que ela foi escrita foi bastante diferente de Efésios. Ora bem, eu antes de começar a ler a Epístola, só queria lembrar algumas perguntas que foram feitas no WhatsApp, e já combinei com o pastor João dedicarmos um dia para responder a perguntas e respostas, para responder às perguntas, não é? As respostas sobre nós que as damos. E só vou aqui lembrar 6 perguntas que foram feitas, penso que foi pela mesma pessoa, porque penso que é a irmã Clara, que ela é muito perguntadeira, não é? E eu gosto assim, é bom, às vezes até quando as perguntas são simples e parece que são de palmatória, mas é bom. Porquê? Porque nós estamos sempre a aprender, sempre. E nunca ninguém sabe tudo. E isso é bom nós, como pastores, ensinarmos e repetirmos, se calhar, não digo as mesmas perguntas, mas insistir nas mesmas respostas, não é? Tornar a falar, porque há sempre qualquer coisa para aprender, sempre, qualquer coisa nova. A primeira pergunta que ela foi é: como podemos ter uma igreja saudável? Acho interessante esta pergunta. E quais as características de uma igreja saudável? Eu hoje não vou responder, só vou formular as perguntas que já foram feitas e depois, a seu tempo, no dia a combinar, então daremos as respostas. Segunda pergunta, a primeira é uma pergunta com outra subpergunta, portanto, como podermos ter uma igreja saudável e quais as características de uma igreja saudável. A segunda pergunta diz como criar uma união mais forte. Achei interessante porque nós não temos que criar união, temos é que mantê-la, porque a união já existe. Mas isso vai ser respondido depois com mais detalhes. A terceira é como manter a pureza na igreja. Isto é importante porque hoje em dia as igrejas estão muito contaminadas por várias razões, contaminadas pelo mundo. As pessoas cada vez tentam fazer as igrejas mais parecidas com o mundo. Como já não há mais ideias, então eles tentam aproximar o mundo da igreja para atrair mais pessoas, que é um erro. As pessoas lá fora não querem o mundo. Se elas quisessem, ficavam lá. As pessoas estão fartas do mundo, o mundo não tem resposta para elas e elas querem alguma coisa que seja diferente do mundo, uma outra proposta de vida diferente daquela que o mundo oferece. A quarta pergunta é: como podemos ter a certeza que somos perdoados por Deus? É uma pergunta de caracacá, mas é lícito, é legítimo. Como é que nós podemos ter a certeza que fomos perdoados por Deus? É aqui que entra a fé, não é? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então a fé dá-nos a nós uma certeza. Quinta pergunta: por que há crentes que têm medo da morte física? Esta é uma pergunta
assim de almanaque, daquelas das antigas. Porque é um facto que se nós acreditamos na vida eterna e acreditamos que a pessoa quando morre é promovida à glória, é aceito na glória, vai viver eternamente com Deus, vai desta para melhor, literalmente, então não temos que ter medo da morte. Antes, pelo contrário, temos que encarar a morte como uma promoção. O apóstolo Paulo dizia, quer eu fique no corpo, quer eu vá, para mim é lucro. Morrer para mim é ganho, é lucro. Então é importante que nós mudemos a nossa maneira de pensar para não encarar a morte, que a morte é assim um papão muito grande. Bem, a morte é um inimigo, efetivamente, que vai ser o último a ser derrotado, e é um inimigo, sem dúvida. Mas, para os crentes, bem que a Bíblia diz, e o Senhor diz que é agradável ao Senhor a morte dos seus santos. Portanto, quando alguém morre, diz que para ele é agradável. Porquê? Porque vai viver eternamente com ele, vai estar com ele, portanto vai para melhor. Muito bem, sexta pergunta e última diz, a cremação pode ser uma opção para o crente? Isto aqui há muita dúvida e acho que esta pergunta é muito importante, porque há muitos crentes que pensam que a pessoa morrendo só enterrando e indo para baixo da terra, e a cremação era uma forma pagã de lidar com os mortos, e eles excluem isso e dizem que isso é uma blasfémia, que a cremação que é uma blasfémia. Mas pronto, vamos responder a isto com mais detalhes e pronto. Até lá, vocês que estão aqui a ouvir isto podem também formular perguntas, de qualquer dúvida que tenham, façam-na. O WhatsApp é um lugar bom porque assim a gente consegue ir lá ver e compilar as perguntas todas para depois podermos responder. Posso ver a mãe? Glória a Deus. Vamos fazer perguntas? Para não ficarem atrás da irmã Clara. Senão a irmã Clara começa a pensar que sou ela é que tem dúvidas. Muito bem. Então vamos à Epístola dos Colossenses. A Epístola dos Colossenses foi escrita na prisão, portanto é uma daquelas epístolas de prisão. Era bem, exato. Não trouxe os óculos, mas pronto. Não há problema nenhum. O apóstolo Paulo estava em Roma quando escreveu esta epístola, à espera do julgamento. Acabou por ser condenado e foi decapitado. Mas ele neste momento estava à espera da deliberação do tribunal, o que é que ia acontecer. E não sabia. Entretanto, tinha recebido uma visita de um discípulo dele, do Epáfras. Epáfras era discípulo do apóstolo Paulo, que se converteu nos 2 anos que ele esteve a pregar em Éfeso. Daí a carta aos Efésios. E ele converteu-se nessa altura, este homem, o Epáfras, e o que aconteceu? Logo a palavra se espalhou pela aquela região da Ásia Menor, cuja capital daquela área toda era Éfeso, e ele plantou a Igreja dos Colossenses. Portanto, a Igreja dos Colossenses não foi fundada pelo apóstolo Paulo, foi fundada pelo discípulo, o Epáfras, que há páginas tantas teve dificuldades. Aliás, como qualquer pastor que começa uma igreja, tem sempre dificuldades. Porquê? Por várias razões. Para já, porque as igrejas são feitas de pecadores, e igrejas feitas de pecadores já sabe que dá problemas. Entretanto, no princípio do século I, houve uma doutrina que se espalhou muito pela zona, ali por aqueles lugares da Ásia Menor, por influência da cultura helenística, dos gregos, que era o gnosticismo. Ainda hoje existe. Era uma seita e que se começaram a infiltrar nas igrejas e que apresentavam um ensinamento diferente, muito complicado. Era uma doutrina muito sofisticada. Os gregos sempre gostaram muito de coisas sofisticadas, de filosofias, de coisas assim, sempre adoraram essas coisas da retórica, a lógica, as filosofias de Aristóteles, de Platão. E na altura, exatamente por causa do Platão,
havia uma doutrina, uma filosofia platónica ou neoplatónica, onde a principal filosofia dele era que havia o mundo das ideias, da perfeição, e havia o dualismo, ou seja, o mundo material, que era um reflexo do mundo das ideias. Isto é, vamos supor, um copo. A gente tinha um copo e o copo era apenas um reflexo da perfeição, do copo perfeito que existia no mundo das ideias. Mas para eles, para o Platão, o mundo das ideias era perfeito e o mundo material era completamente imperfeito. E não havia quase que ligação nenhuma entre o mundo material e o mundo das ideias, o mundo da filosofia. E, até pelo contrário, havia uma grande separação entre o mundo material e o mundo das ideias, chamado isto dualismo, e que a esse intervalo, ou esse espaço entre Deus, ou a parte que está em cima mais perfeita, o mundo das ideias, e este mundo material, havia uma zona chamada pleroma. O pleroma era um lugar onde se moviam determinados seres, anjos. E eles diziam nessa doutrina que era necessário para o homem se aproximar de Deus, que era necessário cultuar os anjos, beneficiá-los, agradá-los, para eles não ficarem zangados, e quanto mais o fizessem, mais perto estavam de Deus. Então vejam a confusão que não havia naquele tempo com respeito às doutrinas que se ensinavam. E havia mestres que se infiltravam nas igrejas para ensinar estas coisas, que era uma mistura. O gnosticismo era uma mistura de cristianismo, uma mistura de legalismo de Moisés, do judaísmo, uma mistura de filosofia, tudo misturado, tudo assim, uma salganhada. E o rapaz, o Epáfras, que se converteu com o Paulo e que tinha aberto ou fundado a Igreja de Colossos, estava em papos de aranha com estes mestres e não sabia como é que havia de rebater aquelas doutrinas. E daí fez uma viagem para ir ter com o Paulo, e foi daí que o Paulo escreveu esta carta. Portanto, a carta mostra não só como é que o Paulo respondeu àquelas dúvidas todas e àquela confusão que havia na altura, que teve um nome que era a heresia de Colossos. Isto traduz-se por uma heresia que chama-se a heresia de Colossos. Tal não foi o peso que aquela seita, que aquele falsos ensinos estiveram na altura, que se espalharam durante bastante tempo, durante um século ou dois ou três, se espalhou aquele gnosticismo. Ainda hoje, nos dias de hoje, há agnósticos que ainda professam as mesmas barbaridades, as mesmas mentiras, as mesmas filosofias, tudo para negar a divindade de Cristo. Sempre teve um objetivo. Muito bem, então, claro que o Epáfras ficou tão aflito e pronto, o apóstolo Paulo decidiu ajudá-lo, escreveu pelo seu próprio punho esta carta, que teve um objetivo de ser lida na Igreja de Colossos e também na Igreja de Laodiceia, que pertencia àquele grupo de igrejas pequeninas, que era Éfeso, Laodiceia, Colossos e Herápolis também era por ali. E esta carta, esta e outra, foi escrita uma outra, não existe, nunca foi encontrada, que é a carta ou a epístola aos Laodicenses. Só que não existe porque a gente não a tem. Mas ela foi escrita, tanto assim que ela é mencionada nesta carta. Muito bem. Colossenses 1, versículo 1. Começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus vosso Pai. Uma introdução normalíssima para uma epístola da altura, e agora começa a desenvolver no versículo 3. Diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Porque, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ora bem, versículo 3, 4 e 5, três coisas que o apóstolo Paulo tomou conhecimento pelo Epáfras, porque o Epáfras
pronto, apresentou-lhe a igreja e começou a falar da igreja, não é? E o apóstolo Paulo referiu-se exatamente segundo o relatório que o Epáfras lhe disse, e ele disse, olha, damos graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé, três coisas, a fé, o amor que eles tinham uns aos outros e a esperança que estava reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Portanto, o Evangelho que o Epáfras pregou, na altura, lá em Colossos, fez com que os colossenses não só ficassem firmes na fé em Cristo, desenvolvessem um amor uns para com os outros e ficassem cada vez mais firmes na esperança da vida eterna, na esperança daquilo que estava reservado pelos nos céus. É engraçado porque quando nós falamos de esperança, em português a palavra esperança dá a ideia de uma dúvida. Quando a gente diz, eu tenho esperança que isto aconteça. Mas isto significa o quê? Que a gente tem esperança que aconteça, mas não tem a certeza que vai acontecer. Ora, isto é um erro fatal em relação à tradução do grego das epístolas, por exemplo, não é? Onde esperança não tem nada a ver com isso. A esperança não era uma coisa que não sabemos bem se vai acontecer. Não. A palavra esperança do grego significa uma certeza absoluta que a vida eterna era uma realidade e que estava à espera de Deus no céu. Portanto, como vocês veem, quando se fala de esperança, fé e amor, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, fé, esperança e amor, mas o mais importante era o amor, quando se fala de esperança, não se fala de uma coisa vaga, incerta, duvidosa, vamos ver se vai acontecer. Não, pelo contrário. Era uma certeza absoluta, assim como a fé. Agora não é difícil de acreditar, como a Bíblia diz que a fé é irmã, a fé e a esperança são irmãs. Porquê? Porque elas traduzem uma certeza. A fé, por exemplo, é uma certeza, mas a esperança também. Só que é uma certeza daquilo que está por vir. Por isso é que se chama esperança. Enquanto que a fé é uma certeza daquilo que já aconteceu. Agora, a esperança é uma certeza daquilo que vai acontecer. E nós cremos em esperança. Eu sou crente em esperança. Eu tenho a esperança da vida eterna. Os irmãos também. Amém? E é isso que nós precisamos de nos firmar, é na fé, no amor e na esperança. Na fé em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez na cruz do Calvário, no amor que nós temos uns aos outros, porque é fundamental nós amarmos uns aos outros, é fundamental. Não é fácil, porque nós encontramos vários narizes diferentes, caras diferentes, olhos diferentes, caras mais bolachudas, outros mais magrinhos, outros mais gordinhos, mas somos todos irmãos e somos filhos do mesmo Pai e somos da família de Deus. E temos que ter um compromisso, temos que fazer um compromisso uns com os outros, que é de nos amarmos, que é de nos encobrirmos uns aos outros, taparmos a nudez uns dos outros, tolerarmos uns aos outros, tolerarmos os mais fracos e nunca fazermos que somos muito fortes, somos mais fortes que os outros. Temos que ser muito tolerantes uns com os outros. Andarmos em amor é isso, é uma obrigação mesmo nossa. Porque a Bíblia diz, se nós amamos os irmãos, dizemos que amamos a Deus e não amamos o irmão, a Bíblia diz que somos mentirosos. Como é que a gente pode amar uma pessoa que não vemos? Quando nós temos uma à nossa frente e não a amamos. Temos que amar as pessoas que vemos à nossa frente. E então sim, podemos então dizer que amamos a Deus. Porque amar a Deus que não vemos e não amamos aquilo que vemos é complicado. Então temos um compromisso, porque estamos debaixo do mesmo sangue de Jesus, que nos perdoou os nossos pecados, e nós agora temos a obrigação de amarmos uns aos outros. Portanto, estas três coisas o apóstolo Paulo falou logo de início, disse, olha, nós damos graças a Deus pela fé que vocês têm em Cristo, que nasceu da pregação do Evangelho, do Epáfras, do amor que vocês têm por todos os santos e da esperança que vos está reservada no céu, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça
de Deus na verdade. Aqui é importante nós sabermos que muita gente ouve o Evangelho, mas não o entende. Mas nós temos que ouvir o Evangelho e entendê-lo. Precisamos de entender, precisamos de sabedoria, precisamos de inteligência espiritual. É algo que nós precisamos de orar constantemente. O apóstolo Paulo, quando orava pelos Efésios, quando orava pelos Colossenses, ele sempre pedia mais ou menos a mesma coisa. Que Deus os enchesse de pleno conhecimento da sua vontade. Nós já vamos ver essa oração que ele faz, mas normalmente era sempre esta. Orar para que Deus desse sabedoria, desse entendimento, para que eles se firmassem cada vez mais na verdade, na palavra de Deus, e tivessem mais e mais conhecimento da graça e da vontade de Deus. Isto é das orações mais importantes que precisamos fazer uns pelos outros. Quando nós oramos uns pelos outros, pelos pastores da igreja, precisamos de orar uns pelos outros e orar, Senhor, dá sabedoria àquele irmão. Senhor, abre os olhos da mente e do espírito. Fortalece-o no seu homem interior. Para que ele possa andar dignamente diante de ti, agradando em tudo, frutificando em toda a boa obra. Isto é fundamental, estas orações, porque elas é que nos fazem ficar cada vez mais agarrados a Cristo. Amém? E não só. Mas quando nós estamos firmes na doutrina cristã, firmes na fé, firmes no amor, firmes na esperança, nós temos uma grande proteção contra as falsas doutrinas, porque elas andam por aí. As falsas doutrinas tentam sempre entrar numa igreja, sempre. Às vezes de uma forma muito subtil. Eu tenho, sabe como é que é os cães quando estão à caça? Ficam com as orelhas assim e o rabo sofisticado. Há uma raça de cães que são provas para a caça, né? Quando eles veem um coelho, ficam a apontar, ficam com uma pata encolhida, com o rabo esticado e apontados para lá para o sítio onde está o coelho. E se com as orelhas ali não se mexem. E o caçador já sabe que o coelho está ali. É só uma questão de tempo de ele sair e dar-lhe um tiro. Eu digo sinceramente, espiritualmente falando, as minhas orelhas são como esses cães de caça. Tal e qual. Porque eu assim que eu deteto, assim uma coisa qualquer, pim, as orelhas ficam logo... As orelhas espirituais, claro. Não é as minhas, que estas não mexem, né? Mas fica as orelhas logo assim, com elas levantadas, à espera do que é que vai ser dali. Então estou sempre atento a essas coisas. E nós precisamos de estar atentos, não é desconfiar. Atenção, porque uma coisa há pessoas que desconfiam por tudo e por nada. Há pessoas assim. Há pessoas que ouvem uma coisa diferente e então já não aceitam. Fecham-se. E pronto. Mas nós não temos que ter medo de nada. Porque o Espírito Santo que está em nós, se nós estamos cheios do Espírito Santo, estamos cheios da Palavra de Deus, cheios da doutrina, nós estamos aqui para analisar. Não é para julgar a pessoa, mas para julgar a doutrina. Eu preciso de julgar a doutrina. Eu preciso de saber se aquela doutrina está de acordo com a Palavra de Deus, com a Bíblia, com a salvação, se faz realmente sentido e se ela se pode confirmar pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Isto é, 2 ou 3 versículos diferentes do Novo Testamento e tem que estar em consonância com a salvação, tem que estar tudo ali certinho e tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, pode arrumar e pôr na gaveta. Há pessoas que qualquer coisa que seja diferente já não aceitam. E mais não digo. O que é que nós precisamos fazer? Se tivermos alguma dúvida, oramos a Deus. Porque há situações que nos deixam a nós a pensar. E quando uma pessoa prega o Evangelho ou expõe um estudo, como estou a fazer agora, é bom que nos faça pensar. Porquê? Porque se nós não tivermos uma coisa que nos desafie a nossa doutrina, aquilo que nós aprendemos, e muitos de nós aprendemos coisas há muitos anos, não podemos ter a pretensão de que aquilo que aprendemos há 30 anos que é para sempre. Não é, irmão. Nada é para sempre. As coisas evoluem, nós evoluímos, nós aprendemos mais, nós queremos mais de Deus. Aquilo que eu aprendi de Deus há 30 anos, para mim hoje já não chega, já não serve, já está obsoleto.
Além disso, há coisas que acabam por mudar. Eu tenho um exemplo, quando eu um dia ensinei um bocadinho acerca da graça, que é algo que nós precisamos de aprender e dedicar os nossos estudos. O que é a graça de Deus? Temos de estar firmes nisso. Eu estava a ensinar e estava a explicar o seguinte, que quando Jesus veio, Ele é que nos veio trazer a graça. A Bíblia diz que a lei veio por intermédio de Moisés, João 1,17, mas a graça veio por intermédio de Cristo. A graça e a verdade vieram através de Cristo. Então, quando Jesus nos traz a graça, veio trazer algo um bocadinho diferente. Ele já existia, a graça sempre existiu, mas nós é que não a conhecíamos. Nós conhecíamos, Jesus quando no Sermão da Montanha disse, olha, eis que vos ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. Mas eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem os que vos maltratam, orem por aqueles que vos perseguem. Jesus veio trazer uma doutrina, a doutrina da graça, que veio deitar por terra muitos castelos, muita fortaleza, muita ideia que os judeus tinham acerca de Deus e do judaísmo, na altura, da lei. Enquanto que a lei dizia que nós tínhamos que amar amar os nossos irmãos e detestar os nossos inimigos, agora Jesus vem trazer uma coisa diferente. Disse, não, nós temos que amar os nossos inimigos, amar os nossos irmãos, mas também temos que amar os nossos inimigos. Ora, foi uma coisa que deixou os judeus de boca aberta. Muitos deles ficaram assim. O Pedro, por exemplo, perguntou, Senhor, quantas vezes perdoarei? 7 vezes? Bom, um judeu perdoar 7 vezes, aquilo já era estar a arrancar um bocado de carne. Quando Jesus disse, não te digo que 7 vezes, digo 70 vezes 7. Caiu-lhe tudo ao chão. Não sei se caiu ou não, mas é uma forma de expressão, não é? Caiu tudo ao chão, o rapaz ficou assim, 70 vezes 7. Não sei se ele sabia fazer contas na altura, não é? Mas nós já sabemos que dá 490 vezes. Isto é, por dia, por minuto. Quer dizer, perdoar sempre. Ora, um judeu perdoar sempre, para ele era um bocado complicado. Então, Jesus veio trazer a graça, veio mudar muita coisa. E eu um dia estava a ensinar isto e lembrei-me de uma situação engraçada. Lembram-se no deserto, quando houve umas serpentes que morderam ao povo, quando eles iam na peregrinação do Egito até à Terra Prometida, andaram nisto 40 anos, e há páginas tantas apareceu lá umas serpentes ardentes, que quando mordiam o povo morria. E Deus mandou fazer, ou Moisés, uma haste de bronze e uma serpente, simbolizada em bronze, à volta dessa haste, e diz que o povo, quando olhava para aquilo, era curado. E muita gente foi curada com aquilo. É o símbolo das faramácias. É uma haste com uma serpente enrolada, não é? E foi Deus que mandou fazer aquilo. E esse instrumento, ou esse símbolo, que era era quase que um talismã, né? Era uma coisa mágica, uma coisa que as pessoas olhavam e ficavam curadas. Aquilo foi guardado num templo e houve uma altura que já se adorava aquilo. Já havia um culto àquela serpente, tinha um nome, agora não me recordo o nome. Das quê? Ah, ok. Deustã. Neustã. Eu já percebi, Neustã. E então, já se fazia um culto àquela serpente e tudo. E o que é que aconteceu? Quando um determinado rei tomou posse do seu reinado, Deus a esse rei mandou tirar aquela porcaria toda que estava a desviar as pessoas para um culto que não tinha nada a ver com Deus. Então reparem, aquilo que no deserto tinha servido para que as pessoas fossem curadas, feito por ordem de Deus, Deus chegou a um ponto que mandou tirar. Porquê? Porque as pessoas já pegavam naquilo e já adoravam aquilo. A tendência do homem é essa. Deus manda fazer uma coisa e as pessoas habituam-se àquilo e fazem daquilo uma religião. Já não é algo que seja da vontade de Deus. Eu lembro-me que antigamente a gente tinha uma coisa que chamava-se o PDC, a preparação diária de um cristão. Era um livrinho onde as pessoas tinham comunhão com Deus. Então a comunhão com Deus era feita daquela maneira.
era confessar a palavra, era orar em línguas, era mais não sei o quê, era um ritual, que ele chegou a um ponto que já não era comunhão com Deus nenhuma, aquilo era uma religiosidade. Os irmãos estão a entender? Comunhão com Deus não é assim que se faz. A comunhão com Deus é feita entre nós e Deus, à nossa maneira, simples como nós somos. Comunicamos com Ele da forma como nós o vemos e como nós lidamos com Ele, da nossa forma simples. Não é ritual, não é protocolo, não tem que ser assim, com um livro. É de uma forma espontânea, como eu estou a falar com vocês, quando eu vou ao café e estou ali a falar com alguém, eu não ponho uma pose e falo para o irmão, não, eu falo qualquer coisa. Falo normalmente, espontaneamente, né? Pode-se gerar uma conversa espontânea, não é uma coisa estudada. Não, a comunhão com Deus não é nada disso. Então, isso para explicar o quê? Que nós precisamos de abrir o nosso coração, entender o que é a graça de Deus e estarmos preparados para mudanças. Mudanças de maneira de pensar, da nossa própria consciência. Como é que nós vemos Deus, como é que nós tratamos Deus. Temos que o conhecer melhor. E para isso é preciso estudar a palavra. Ok? E a graça de Deus nos dá a nós um entendimento diferente daquilo que muitos de nós aprendemos. A graça de Deus já é uma coisa que já nos deu tudo. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares sociais. Então, eu não tenho que fazer nada para merecer. Não preciso de fazer nada para merecer aquela bênção. Enquanto que Deuteronômio 28 dizia que eu tinha que, se tiveres o cuidado de fazer tudo quanto está escrito, então estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Hoje já não funciona assim. Elas já vieram ter comigo sem eu fazer nada. E isto é muito complicado para uma mente religiosa. Porque as mentes religiosas têm que fazer qualquer coisa para merecer. E se alguém não se vê livre deste espírito legalista, vai ser muito complicado algum dia aceitar a graça de Deus. Porque na graça de Deus, meu irmão, você não tem que fazer nada. Nada, rigorosamente nada. Você só precisa dizer obrigado, Pai. O Senhor já lhe deu tudo. Você não tem que fazer nada para merecer. Porque hoje em dia a graça já não é mais aquela justiça retributiva para que você tinha que fazer algo para merecer. Algo para agradar a Deus. E então Deus ia abençoá-lo. Não. Agora já não há mais esse espírito da lei, já não há mais essa religiosidade, essa consciência de justiça retributiva, de ter que fazer alguma coisa para merecer. Não. Tudo aquilo que você faz para merecer, para Deus, é lixo. Deus não leva nada disso em consideração, porque você não tem que fazer nada. Ele é que já fez. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, para que ninguém se glorie, nem vem das obras. Amém? Vem pela fé em Cristo Jesus. Jesus já terminou uma obra. E é aqui que esta carta, ao ser escrita pelo apóstolo Paulo, é para rebater a tal heresia de Colossos, que entrou à socapa por estes mestres lá naquela igreja, e que ensinava que as pessoas tinham que guardar a lei. Cristo salva. Eles não negavam Cristo, mas queriam juntar a Cristo a alguma coisa mais que as pessoas tinham que praticar. A lei de Moisés, a circuncisão. Dando a entender que se as pessoas não se circuncidassem, não guardassem a lei, não guardassem os sábados, não guardassem as coisas da lei, do judaísmo, não podiam ser salvos. E depois tinham mais outras coisas, mas uma delas era esta. Então o apóstolo Paulo teve um trabalhão de ensinar aquelas pessoas que Cristo era mais que suficiente. Por isso é que esta epístola é cristocêntrica e apresenta Cristo como mais que suficiente. Não é preciso mais nada sem ser Cristo. Cristo é a resposta para todos, para todas as dúvidas, e é também a resposta para aqueles falsos mestres que queriam prometer às pessoas que, se elas cultuassem os anjos, elas podiam chegar mais perto de Deus. Não, nada disso. O apóstolo Paulo diz, cultuar os anjos para quê? Se a gente sabe que Cristo é o cabeça de todo o principado.
Ora, se Cristo é o Senhor, é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade, por que é que as pessoas vão adorar os anjos? Será que Cristo não é suficiente? Por que é que vocês estão-se a circuncidar se nós já fomos circuncidados no coração? Pronto, é tudo o que a carta diz. Eu estou aqui a tentar resumir. Muito bem, continuando. Versículo 6 diz: E que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. O Evangelho cresceu com uma força tremenda, embora não havia os meios que há hoje, internet e sei lá mais o que, transportes, na altura não havia, e na altura o Evangelho cresceu de uma maneira impressionante, diz ele a todo o mundo não foi todo o mundo, era todo o mundo que era conhecido na altura, era as províncias do Império Romano, pouco mais era do que isto, não é? Por exemplo, ainda não tinha chegado à Espanha o Evangelho, o apóstolo Paulo queria vir à Espanha, nunca tinha conseguido. Portanto, quando se fala todo o mundo, não é todo o mundo, é todo o mundo civilizado e conhecido. Versículo 7. Sempre, segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está a apresentar o Epáfras, e a apresentá-lo aqui nesta carta, como um conservo, como um colega. E é curioso que aqui o apóstolo Paulo demonstra um respeito muito grande por um colega. E nunca que aquela de superioridade lá por ser apóstolo, embora ele fosse apóstolo e tivesse autoridade sobre as igrejas, mas ele considerava o Epáfras como um conservo, um colega. E embora ele fosse até um discípulo. É bastante diferente daquilo que se vê hoje em dia em determinadas pessoas que se presumem a elas próprias como apóstolos e bispos, e seja mais o que for, eles é que mandam em tudo. Eles querem mandar em toda a gente. E os outros para eles são a raia miúda. O apóstolo Paulo não. Honrou o seu discípulo, chamando-lhe de conservo, de colega. E chamando que ele um fiel ministro de Cristo. Portanto, isto é uma lição para nós de humildade e de simplicidade. O qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão também vós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Repare que o apóstolo Paulo aqui, a fazer a oração, ele fala de que as pessoas sejam cheias do conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria e conhecimento eram duas palavras que aquela seita usava muito na disseminação dos seus estudos, das suas doutrinas, que era sabedoria, aliás, conhecimento, que era a gnose, daí o termo gnosticismo, e sabedoria. Sabedoria no grego é Sofia. Ok? E então eles usavam muito estas palavras, a sabedoria e o conhecimento. E o apóstolo Paulo, o que é que ele fez? Olha, orava a Deus, agora que nós sabemos que vocês estão firmes em Cristo, no amor, na fé e na esperança, agora que vocês, eu oro a Deus para que vos encha do conhecimento da sua vontade. O que o apóstolo Paulo orava era para que Deus os enchesse do conhecimento, que as doutrinas dos falsos mestres não tinham conhecimento para lhes dar, porque o conhecimento de Cristo era mais que suficiente para eles. Toda esta epístola foi exatamente feita para combater aquela falsa doutrina que estava a tentar entrar nas igrejas. Muito bem, versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Mais uma vez o apóstolo Paulo a orar para que Deus lhes desse sabedoria, entendimento espiritual, conhecimento da sua vontade e força no seu espírito, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idóneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Aqui, mais uma vez, com este versículo, ou com esta parte, obrigado. Ele também está a refutar aquela ideia que aqueles falsos mestres queriam
de criar nas pessoas da luz, de chamar as pessoas para a luz e que as pessoas só seriam iluminadas se elas subissem naquela hierarquia da adoração aos anjos. E aí eles iam cada vez tornando-se mais próximos de Deus, diziam eles, não é? Quando o apóstolo Paulo dizia, não, Deus já vos fez idóneos para a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele já vos fez idóneos. Idóneos é aceitáveis, capazes. Eles não precisam de fazer mais nada para que chegassem a essa luz. Simplesmente Deus já os tinha capacitado para eles poderem estar nesse reino de luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Portanto, a redenção e a remissão dos pecados será o tornar a dar ao homem aquilo que ele tinha perdido, tornar a colocá-lo no lugar de onde ele tinha caído. O lugar da graça, o homem tinha caído em maldição por causa do pecado, mas Deus agora em Cristo o redimiu, o colocou de volta naquele lugar, remindo-lhe as ofensas, isto é, removendo a dívida que o homem tinha para com Deus neste caso. E nós já vamos ver, quer dizer, hoje não sei se vamos ver, mas no capítulo 2, diz lá que o escrito de dívida, está lá em Colossenses 2,15, diz que foi cravada na cruz do Calvário. O escrito de dívida. Havia algo que era contra nós, que não nos era favorável e que nos acusava noite e dia. E esse escrito de dívida não é uma lista dos pecados que cada um faz, não. Esse escrito de dívida é a lei. A lei acusava-nos dia e noite. Aliás, o diabo, uma das coisas que tinha para acusar o homem era das asneiras que eles faziam quando eles quebravam a lei. O diabo sempre vinha em acusação, o diabo sempre foi o acusador dos irmãos. O que é que ele usava? Usava a lei para acusar as pessoas. A lei, entre várias coisas, não foi feita para salvar ninguém. A lei nem sequer foi feita para ser cumprida. As pessoas ainda hoje têm uma ideia errada acerca da lei. Pensam que o cumprimento da lei que é uma condição para agradar a Deus. Não, não é. A lei nunca foi feita para ser cumprida, porque nunca ninguém ia conseguir cumpri-la. A lei foi dada exatamente para encerrar a humanidade debaixo do pecado e mostrar a eles que eles não eram capazes de cumprir. A prova que eles não eram capazes de cumprir é que Deus criou o sistema de sacrifícios de animais quando o homem prevaricava contra a lei. Para quê? Para que o homem pudesse ser aceito diante de Deus e para que o pecado dele fosse coberto. Portanto, era uma prova que o homem nunca conseguia cumprir a lei. Nunca ninguém conseguiu cumprir. Só uma pessoa conseguiu cumprir. Só uma. Jesus. Foi o único que cumpriu a lei. E quando ele acabou de cumprir a lei, ele disse, está consumado. Conclusão, já ninguém precisa mais de cumprir a lei. Eu já cumpri. Está cumprida. E agora, o que é que ele fez? Resgatou-nos da maldição da lei. Qual era a maldição da lei? A maldição era que quando alguém não cumprisse, era amaldiçoado. Quando alguém não cumprisse com aquilo que a lei dizia, era amaldiçoado financeiramente. Está lá as maldições todas de Deuteronômio, do versículo 15 até ao 68. Está lá as maldições todas. Então, Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. O que é que significa? Que eu hoje não tenho que cumprir a lei para ser abençoado. Nem tenho que ter medo da maldição. Porque Jesus já me resgatou dessa maldição. Ele se fez maldição por mim. Ele é que foi maldiçoado. Ele é que foi pendurado na cruz e levou a nossa condenação. O escrito de dívida, a nossa condenação que estava a acusar-nos noite e dia, foi cravada nos mesmos pregos que cravaram as mãos de Jesus. Essa escrita de dívida, a lei, ali, os 10 mandamentos, foram cravados na cruz do Calvário. Agora você pergunta assim, então pastor, já não precisamos cumprir os mandamentos? Precisamos, porque são morais, são leis morais. Ok? Já não preciso cumprir as leis sacrificiais, nem as leis cívicas, mas preciso cumprir as leis morais. E os 10 mandamentos são leis morais.
continua a mesma de pé, não terás outro Deus diante de mim, não farás imagem de escultura, não cobiçar a mulher do próximo, não roubar, não matar, não dizer falso testemunho, honrar o pai e a mãe. Portanto, os 10 mandamentos hoje, diz a Bíblia que já não estão escritos em tábuas de pedra, mas estão escritas no nosso coração. O Senhor escreveu estas leis no nosso coração, para nós as cumprirmos. E todo homem tem esta lei gravada no seu consciente, no seu inconsciente, no seu coração. Todo homem sabe, a Bíblia diz que fica inexcusável, porque estas leis estão lá dentro. A pessoa sabe quando rouba, sabe perfeitamente que errou. A pessoa sabe que quando quebra aquela lei, ele sabe que errou. Ele sabe perfeitamente, não precisa que ninguém lhe venha dizer, ele sabe perfeitamente. Porque ela está escrita no seu coração. Amém? Então, estas leis, as leis que nos acusavam, elas foram cravadas em Cristo e nós fomos libertos dessa maldição. Ora bem, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível. Isto é uma chatice. É uma chatice porque quando o apóstolo Paulo fala isto, e ele escreveu isto para ler naquela igreja de Colossos, onde estavam lá os tais falsos mestres, estes falsos mestres, devido às ideias de Platão, eles não conseguiam associar que Deus tivesse uma imagem. Porque eles diziam assim, Deus é Espírito. Então, como é Espírito, é invisível. Só que Jesus tornou-se a imagem de Deus. Jesus é o Deus revelado. Por isso é que ele dizia, quem vê a mim, vê o Pai. Repara, versículo 15. Este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Logo aqui, aqueles falsos mestres ficavam em polvorosa. Eles não admitiam que Deus tivesse uma imagem. E Jesus era a imagem da divindade. Okay? Outra coisa que eles não conseguiam conceber era a ressurreição dos mortos. Quando Jesus ressuscitou, eles ficaram, quando começou a ser pregado a ressurreição dos mortos, eles ficaram completamente malucos, porque para eles, o mundo do divino não se conseguia misturar com o mundo material. Muito menos a ressurreição de um cadáver. Para eles não fazia sentido. Como é que é possível Deus estar a ressuscitar um cadáver? Ele próprio ressuscitar. Se o cadáver é um reflexo imperfeito daquilo que existe no mundo das ideias. Porque para eles o mundo era dividido desta maneira. O mundo perfeito das ideias e o mundo imperfeito material. Então não conseguiam conceber que um morto ressuscitasse. E que Deus tivesse um corpo e que esse corpo fosse ressuscitado. Não conseguiam conceber isto. Há uma passagem bíblica, se vocês não se importarem, por favor, em Atos 17, versículo 32. É uma passagem bíblica em que o apóstolo Paulo está a pregar para os gregos e quando eles ouvem falar da ressurreição dos mortos, eles começaram logo a desviar a conversa e disseram, acerca disso ouviremos outra vez, e tal, agora não temos tempo. Porquê? Porque eles não conseguiam conceber a ressurreição do morto. Porque se o corpo era do mundo material imperfeito, como é que era possível que Deus o usasse para ressuscitar? E que fosse Deus ressuscitado. Cristo é um Deus ressuscitado. Amém? Então, Jesus é o Deus homem, que morreu e ressuscitou. Ora, na cabeça daquela gente, não conseguiam conceber esta... Não sei se já passou... e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Isto passou-se lá quando o apóstolo Paulo estava a pregar no Areópago. Penso eu que acho que era em Éfeso. Era em Éfeso que ele até viu lá um Deus desconhecido e depois começou a pregar em cima disso e disse que esse Deus que eles estavam ali a querer cultuar, que já tinha vindo, já tinha morrido e ressuscitou. E quando ele falou na ressurreição, ficaram todos a borbulhar. Entraram todos em parafuso. Bem, continuando. Foi só uma parte, ajuda nós a entendermos o que é que se passou na altura, com o livro de Atos, que é
ao fim e ao cabo, um relato do que se passou quando o Paulo pregou em Éfeso e por aí fora. Ora bem, versículo 15 ainda, que eu estava a ler. E esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Porque aprova Deus que nele residisse toda a plenitude. Aqui há uma coisa interessante. Esta palavra plenitude é a mesma que eu falei há bocado daquela divisão entre Deus e o mundo material, que é o pleroma, onde eles diziam que estavam lá os anjos, os chamados espíritos elementares, ou os espíritos dos rudimentos do mundo, que eram espíritos que habitavam nos planetas, no Sol, na Lua, e é esses anjos que eles pretendiam ou falavam que eles tinham que adorar e tinham que cultuar. Erradamente, claro. E o apóstolo Paulo está a falar que Jesus é o primogênito dos mortos, é o princípio, é o fim, é o cabeça de todo o principado e potestade. Quando o apóstolo Paulo fala de principados e potestades, está nitidamente a falar de anjos, não é só dos anjos caídos, está a falar dos anjos mesmo de Deus, são principados, são potestades, são poderes, são hierarquias. E se Jesus é o cabeça de todo o principado, eu não preciso dos principados, tenho cabeça, não é verdade? Então, se eu tenho o soberano, o principal, o Senhor de todas as coisas que existem, para que é que eu preciso de cultuar os anjos? Mas era na altura uma heresia e era estudos falsas doutrinas que tentavam ensinar e introduzir essas falsidades para que as pessoas agora começassem a adorar os anjos. Adivinhe lá quem é que estava por trás disto. Qual foi o anjo que sempre quis ser adorado? Está tudo dito. Quando o diabo levou Jesus lá ao alto do pináculo do templo e mostrou-lhes a glória do mundo e disse, olha, tudo isto darei se prostrado me adorares. Satanás sempre teve esta ambição de ser adorado. Então, quem está por trás destes falsos ensinamentos e destas falsas doutrinas, não é preciso tirar um curso de cientista da NASA, não é? Vê-se logo, está na cara, não é? Era Satanás que estava a querer introduzir a adoração aos anjos. Adivinha lá porquê? Era o que ele queria, sempre quis. Mas, por isso é que o apóstolo Paulo dizia, Jesus, ele é o princípio de tudo, ele é o Senhor, é o soberano, é o cabeça de todo o principado e potestade, para quem tu tenha a primazia. Não vale a pena andarem a adorar os anjos. Tudo aquilo que esses senhores andam a prometer, em Cristo vocês já têm tudo. Porque Ele é a expressa imagem do Deus. E Deus, diz a Bíblia, que aprova Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude de Deus. Isto é, aquela separação entre Deus, que estava lá em cima, no mundo das ideias, e as pessoas estavam cá em baixo, imperfeitas, esse espaço que separava o homem de Deus foi preenchido com Cristo. Cristo era mais que suficiente para servir de intermediário entre Deus e os homens. Portanto, se Jesus é o intermediário entre Deus e os homens, não precisamos de anjos. Curiosamente, quem pôs as tábuas da lei nas mãos de Moisés, quem foi? Foi um anjo. Como é que as falsas doutrinas todas nasceram? Através de visões de anjos. Os testemunhos de Jeová, como é que surgiram? Por causa de um anjo que surgiu a um determinado indivíduo e veio trazer um outro evangelho. Por isso é que o apóstolo Paulo em Gálatas diz, se um anjo do céu vos aparecer com outro evangelho, seja anátema. Por exemplo, os Mormons nasceram de quê? De alguém, de um indivíduo, do José Smith, que teve uma visão de um anjo que lhe disse que ia trazer a ele um conhecimento para os últimos dias. Daí a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. E então veio-lhe trazer uma revelação especial que estava lá
numas tábuas, no Egito, não sei aonde. E quem é que trouxe essa revelação foi um anjo. Havia muitas visões de anjos. Havia muita feijoada na altura. A malta tinha visões e sonhos. Por exemplo, o islamismo. Como é que surgiu o islamismo? Foi o profeta Maomé, que não sabia ler nem escrever, que teve uma visão de um anjo, do anjo Gabriel, que lhe trouxe uma nova revelação. E diz ele, Deus revelou-se no judaísmo e no cristianismo, mas eu agora vou trazer o islamismo. E ele trouxe essas novas revelações para o profeta Maomé. E é assim, os anjos se estiveram envolvidos em falsas doutrinas e trouxeram ao homem muito engano. Claro que os anjos era o diabo, porque a Bíblia diz que ele se transfigurava em anjo de luz. Como está escrito que ele se transfigurava e aparecia como se fosse um anjo de luz com muita revelação. E se as pessoas não estivessem firmes em Cristo, elas iam atrás daquelas revelações. Diga? Isso que a máscara não ouço nada. Exato. E o que é que o apóstolo Paulo fez? Rebateu todas as falsas doutrinas, dizendo que, apresentando Cristo como o único intermediário entre Deus e os homens, e que se ele era a cabeça dos anjos, nós não precisávamos de anjos para adorar. Tínhamos a Deus, que era mais que suficiente. Posso ouvir um amém? Porque aprova Deus que nele residisse toda a plenitude, aquele pleroma, aquela separação intermediária entre Deus e os homens, foi preenchida por Cristo. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, versículo 20, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. E a vós também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, o qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então o apóstolo Paulo está aqui a falar uma coisa importante, que eles, em Cristo, que eram estranhos, que eram inimigos de Deus, agora, pelo sangue de Cristo, pelo sangue da sua cruz, ele reconciliou-os com Deus, tornando-os ele inculpáveis e irrepreensíveis, aperfeiçoados. E não precisavam mais ser aperfeiçoados com cultos de anjos, nem com mais nada, nem tampouco com o ascetismo. Eu vou dizer o que é o ascetismo. Naquele tempo, e segundo estas doutrinas falsas que eles pregavam, estes falsos mestres, o corpo era a prisão da alma. Então eles diziam que uma pessoa, para chegar mais perto de Deus, tinha que negar os prazeres da carne, negar a comida, a própria comida, o lazer, a bebida, o prazer sexual, por exemplo, e que o corpo tinha que ser mortificado. Daí que vem aquela ideia de muitos monges e ordens monásticas que eles flagelavam eles próprios. Alguns punham umas cordas com silício para castigar as carnes e punham assim com um chicote e punham-se assim a autoflagelar. Porque eles pensavam, e eram ensinados, que o corpo, quanto mais fosse quebrado, mais perto de Deus as pessoas podiam ficar. Porque para eles o mundo era o mundo das ideias perfeito e o mundo imperfeito da matéria, do corpo. Então eram doutrinas que eles acabavam por ensinar, erradas, claro, porque Cristo era mais que suficiente e em Cristo nós ficávamos aperfeiçoados. Não precisávamos de negar a nós próprios, nem negarmos os nossos apetites, ao fim e ao cabo, tudo dentro da sã doutrina, é lógico. Não era a pessoa também fazer o que quer e entregar-se a todo tipo de prazer. Não é nada disso. Mas negar a carne, negar a comida, negar aquilo que era legítimo e ilícito ao homem fazer, isso é que era uma estupidez. Então o apóstolo Paulo ensinava e orava para que as pessoas pudessem entender estas pequenas coisas e que em Cristo nós tínhamos sido feitos perfeitos, tínhamos ressuscitado com Cristo, tínhamos morrido com Cristo
e nós hoje estávamos perfeitos diante de Deus. Versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja, do qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, e que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto nos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Este grande mistério, que já não é mistério, foi um mistério durante muitos anos no Velho Testamento, e este mistério é Cristo em vós. Isto é, o maior mistério de todos era que Deus queria incluir na salvação e na sua família pessoas que não tinham nada a ver com os judeus, não tinham nada a ver com Deus. Este foi um grande mistério, uma coisa que durante muitos anos, e ainda hoje os judeus não aceitam. Os judeus hoje não recebem Jesus, não receberam na altura, e hoje ainda estão à espera do Messias, porque para eles não faz sentido a salvação dos gentios, a salvação de pessoas como nós, que não éramos judeus. Para eles não faz sentido. Para eles é uma blasfémia. Porque os gentios para eles era carne para canhão. Era mesmo para ser condenado no fogo eterno. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, decidiu incluir no seu plano da Igreja homens e mulheres como eu e como você, que não tínhamos nada a ver com Deus, estávamos alheios às promessas, alheios às alianças, éramos estrangeiros, éramos forasteiros, mas hoje somos família de Deus. Olha, eles que se mordam todos porque não há nada a fazer, já vieram tarde. Não querem, mas têm que o gramar. É assim. Mas isto foi realmente um mistério que foi revelado em Cristo Jesus. Versículo 28. O qual anunciamos, advertindo a todo o homem e ensinando a todo o homem toda a sabedoria, a fim de que apresentamos todo o homem perfeito em Cristo. E para isso é o que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Portanto, o apóstolo Paulo anuncia a todos os homens que hoje todo homem é perfeito em Cristo Jesus. Já não precisa se aperfeiçoar, não precisa se autoflagelar, não tem que seguir os ensinamentos da lei, não precisa nada disso. Sabe que o judeu, como é que se classifica um judeu? Um judeu classifica-se primeiro pela guarda da lei, pela dieta específica e pelo calendário judaico. É assim que se definia um judeu. O judeu tinha que guardar a lei, ser circuncidado, claro, e depois comer só especificamente aquilo que Deus permitia na lei e celebrar as festas e o calendário judaico, do Pentecostes e a Páscoa e por fora. Um judeu a sério tinha que fazer isso. Por isso é que aqueles falsos mestres tentavam sempre fazer com que os cristãos podiam acreditar em Jesus. Eles não negavam Jesus, mas juntamente com Cristo tinham que guardar a lei, tinham que ser circuncidados, tinham que guardar e comer todas as coisas que Deus dizia na lei porque se podia comer. Não podiam comer carne de porco, não podiam comer sangue, não podiam comer uma série de coisas. Ainda hoje, estas coisas tentam-se infiltrar nas igrejas. O sábado, guardar o sábado. Há muita gente ainda hoje, cristãos, que ainda duvidam na guarda do sábado. E ainda ficam a pensar que, temos que guardar o sábado. Não é o domingo, é o sábado. Porquê? Porque estava escrito na lei. E ainda hoje vivem assim. Porque não estão firmes em Cristo. Não estão firmes na doutrina cristã. Ainda vacilam. Ainda acham que não podem comer isto e comer aquilo. Não podem comer uma boa morcela de sangue, como eu comi ontem. Foi um pecado terrível, não é? Uma coisa que para muitos iam parar ao inferno. É verdade. Que uma cabidela, há quem não goste, mas eu gosto. Uma pessoa, você que se faz cabidela e não me convida, é um pecado. Isso para mim é pecado. Pecado é não convidar para comer uma cabidelazinha. Mas há pessoas que ainda hoje viviam estressadas com o comer, com as festas, com o guardar o sábado,
quando a todo o tempo, e nós podemos ver isso quando eu depois continuar, para a outra semana, vamos ver o capítulo 2 que fala exatamente disso, que ninguém vos julgue pelo comer, pela comida, pela bebida, pelas luas novas, pelas festas, pelos sábados, ninguém vos julgue. Porque todas essas coisas são sombras das coisas que haviam de vir. Mas o corpo é de Cristo. Então, nós não temos mais que seguir as sombras. As coisas que estavam lá, meias encobertas no Velho Testamento, eu já não preciso de seguir, porque hoje eu tenho o corpo de Cristo. E hoje eu tenho Cristo, que era a sombra. Jesus vinha a caminhar pela história no Velho Testamento e via-se a sombra dele. Só que não era a imagem real. Quando ele nasceu de Maria, cresceu e assumiu o seu ministério, foi cheio de Espírito Santo e começou a ministrar e morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, deixou de ser sombra. Começou a ser a realidade. Começou a ser a verdade, a graça e a verdade que Ele nos veio trazer. Então não preciso mais de sombras. Eu não tenho nada contra o Velho Testamento, pelo contrário, o Velho Testamento nos ensinou o Evangelho. O Evangelho nasceu no Velho Testamento. Os profetas anunciaram o Evangelho, anunciaram a Cristo e anunciaram muita coisa maravilhosa que foi feita na altura. Mas hoje eu tenho a Cristo, que é mais importante que os profetas todos juntos, pendurados por um fio. Cristo é maior que eles todos. Amém. Se eu tenho a Cristo, se eu tenho os rudimentos da doutrina cristã, se eu tenho os ensinamentos de Cristo, se eu tenho a graça de Deus, eu hoje não tenho que andar à luz da sombra do Velho Testamento. Até pelo contrário, o Velho Testamento deve ser entendido à luz do Evangelho de Cristo. Se nós não entendermos o Velho Testamento à luz do Evangelho, nós não vamos andar pelo caminho certo e vamos sempre olhar para o Velho Testamento como uma coisa transcendental. E não é. Ela foi a sombra daquilo que havia de vir. Mas hoje já tenho a realidade, não preciso da sombra. Já tenho o corpo de Cristo. Já não tenho a sombra desse corpo. Eu via o corpo de Cristo a aproximar-se nos tempos e nas profecias e nas promessas. Eu via isso. Mas hoje eu tenho as promessas, já tenho o cumprimento das promessas. Hoje eu tenho, não aquilo que o profeta Joel dizia, mas eu já tenho o Espírito Santo, que já foi derramado sobre toda a carne. Eu já tenho isso. Já não preciso da promessa que foi dita a ele. Já tenho a realidade. Amém? Já tenho o Messias, já tenho aquele que nasceu, morreu por mim, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue e me libertou da maldição da lei e me redimiu e me remiu e removeu o escrito de dívida que era contra mim, cravou-a na cruz do Calvário e me deu a mim liberdade para o servir. Sem ser preciso ser circuncidado, sem ser preciso seguir a lei, cumprir a lei e fazer alguma coisa para agradar a Deus. Não. Eu só tenho que fazer uma coisa, é estender a mão e dizer obrigado, Senhor. Eu recebo tudo o que tens para mim. Amém? Eu sei que não é fácil. Parece bom demais para ser verdade e temos que ser honestos. Dá que pensar, mas é mesmo assim. Eu não preciso fazer mais nada, nem preciso de merecer nada, porque se eu pensar que mereço alguma coisa, já estou redondamente enganado, redondamente equivocado com respeito à doutrina de Cristo. Eu não tenho que merecer nada. Amém? Eu não sou nada, não somos nada. Por exemplo, eu de vez em quando meto assim umas buchas, mas eu gosto de meter umas buchas. Há muita gente que ainda hoje não entendeu a Santa Ceia. Há muito boa gente. E muito pastor que ainda não entendeu bem a Santa Ceia. Olha, eu, quando era na altura da Santa Ceia, porque a Bíblia diz que o homem examine-se a si próprio e come e beba, não para condenação, mas dignamente. E eu, sabe o que é que eu fazia? Quando estavam lá a levantarem o pão e o vinho, eu dizia assim, Senhor, perdoa-me os meus pecados todos, perdoa-me, tem misericórdia de mim, que o sangue de Jesus me lava. E eu pensava assim, eu estou aqui a pedir perdão a Deus e agora já estou digno diante de Deus, porque já pedi perdão dos meus pecados. Já estou digno de comer a Santa Ceia, de participar da Santa Ceia.
Era assim que eu pensava. Até que eu entendi, pela palavra de Deus e pela graça de Deus, que não há ninguém digno de se sentar na mesa do Senhor. Não há ninguém digno de tomar o pão e de beber o vinho. Não há ninguém digno. E aquele que pensar que está digno já está reprovado. Já chumbou no teste. Porque a Santa Ceia, nós somos convidados para a Santa Ceia não por estarmos bem e perfeitos, mas por nós sermos indignos, por nós sermos pecadores e por sabermos que não somos nada. Sem Ele não somos nada. Só quando um homem chega à conclusão que não é nada e que não merece nada e que merecia ir para o fundo do inferno, mas pela graça foi salvo, aí ele está em condições não de merecer, mas de sentar-se à mesa com Cristo e de partilhar o pão e o vinho com Ele. Sendo que o pão é o corpo dele e o sangue e o vinho é o seu sangue. Sangue foi derramado por muitos, não foi por todos, foi por muitos, na cruz do Calvário. Amém? A Santa Ceia é um exemplo típico que muita gente ainda não entendeu o que é a Santa Ceia e pensa que é digno de tomar a Santa Ceia. Não, não é. Como aquele fariseu e o publicano que foram ao templo, Senhor, graças a tu que não sou como aquele homem, pecador, para aquele. E o outro, antes pelo contrário, diz que nem tinha coragem de levantar a cara, o rosto para o céu, e só batia com a mão no peito e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor. O que é que a Bíblia diz? Um saiu justificado e outro não. Quem é que saiu justificado? Aquele que sabia que não merecia nada, que não era nada, que não era digno, nem sequer de levantar os olhos para o céu. Quem é que saiu de lá reprovado? Aquele que pensava que era uma grande pessoa. E assim é nós em Cristo. Quando alguém pensa que é uma grande pessoa, pensa que, já fez alguma coisinha para merecer. Há muita gente que diz, eu tenho um lugarzinho no céu. Há pessoas que acham que são tão boazinhas que não mereciam ir para o inferno. Coitadas, não é? Se não se arrependerem, é mesmo para onde elas vão parar, porque ninguém merece ir para o céu. E é esta consciência da graça de Deus que nos faz a nós crescer em Cristo Jesus. Não mereçamos alguma coisa, mas porque Ele fez tudo por nós. E nós não podemos acrescentar mais nada à obra. A obra de Cristo é suficiente, é poderosa, é mais que suficiente para nos garantir a nós a vida eterna e a esperança que está reservada para nós no céu. Posso ouvir um amém? Portanto, esta epístola é uma epístola cristocêntrica. Cristo está no centro. Aliás, o Cristo tem que estar no centro de tudo. Nós não juntamos à nossa vida a Cristo. Há pessoas que fizeram de Cristo uma muleta e então juntaram Cristo à vida delas. Não, Cristo não pode ser juntado à nossa vida. Cristo deve ser a nossa vida. Nós nele vivemos, nele andamos, nele temos todo o nosso ser. E se não for assim, não funciona. É mais uma religião. Mas nós não temos nenhuma religião. Nós temos Cristo. Cristo no centro da nossa vida. Ele é a razão da nossa vida. Nós não somos a razão de Cristo. Há muita gente que quer fazer crer que nós somos a razão de Cristo ter vindo à Terra, de ter morrido na cruz. Nós somos o alvo. Nós não somos alvo nenhum. Ele não precisava de nós para nada. Foi um grande amor, uma grande misericórdia que nos fez incluir no seu plano. Posso ouvir um amém? Isto é importante porque Ele é que é a razão da nossa vida. Ele deve estar no centro da nossa vida, no centro da nossa pregação, no centro do nosso estudo, no centro do nosso louvor. Ele é a pessoa a quem nós dirigimos o nosso louvor e entregamos toda a honra e toda a glória. Posso ouvir um amém? Muito bem, vamos ficar por aqui. Perdão. E vamos orar para depois irmos cada um para a sua casa. Não sei se os irmãos aprenderam alguma coisa, mas aprendemos sempre, isso é bom. É a palheta, estava ali na viola. Ora bem, vamos orar então. Pai Santo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, é eficaz. Ela penetra no nosso espírito e divide o espírito da alma, Senhor. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração.
Ajuda-nos a nós, Senhor, a entender o Evangelho, a entender que é a graça de Deus. Que esta graça, Senhor, fique de tal maneira impregnada na nossa consciência, que nos faça ver as coisas da maneira como Tu queres que a gente veja. Dá-nos a sabedoria, dá-nos o entendimento, dá-nos inteligência espiritual, para nós podermos andar dignamente diante de Ti, Senhor, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, da Tua vontade, Senhor. Ó Pai, ilumina os nossos olhos da mente e do Espírito. Faz-nos ver estes mistérios que estavam ocultos, mas que hoje já foram revelados, Senhor. Ó Pai, obrigado, em nome de Jesus, por tanta coisa maravilhosa que Tu já nos deste, Senhor. A minha palavra é fraca, Senhor, mas eu não consigo encontrar outra. A palavra é obrigado, Senhor. Obrigado, 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 1000 vezes obrigado por tudo o que fizeste por nós, por tudo aquilo que Tu és para nós e por aquilo que ainda vais continuar a fazer por nós, Senhor. Que nós ficamos cada vez mais firmes nesta esperança, nesta fé, neste amor com que Tu nos amaste, Senhor. Em o nome de Jesus. Que toda esta igreja cresça no Teu conhecimento, cresça na graça, Senhor. Que os pastores desta igreja, Senhor, sejam cada vez mais firmes nestas verdades e cada vez sejam mais frutíferos, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo. Que no abrir da boca deles seja dada a palavra com confiança, com ousadia, na revelação do Espírito Santo, Senhor, acerca do que é o Evangelho, acerca do que é a graça de Deus. Muito obrigado, Pai, porque esta igreja está a crescer na graça e no conhecimento. E obrigado, Senhor, porque estás a preparar aqui do nosso meio homens e mulheres poderosos na palavra, firmes, cada vez mais firmes, convictos, Senhor, cada vez mais convencidos na verdade do Evangelho. Em o nome de Jesus. Pai, recebe toda a honra e toda a glória, Senhor. E ajuda-me, Senhor, a ensinar estas verdades que são tão profundas que nós, por vezes, nem temos palavras suficientes para definir tanta grandeza, tanta eternidade, Senhor. Tanta coisa fantástica e profunda, Senhor, que Tu já alcançaste para nós. Em o nome de Jesus. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a expor cada vez mais, com mais sabedoria, com mais entendimento, com mais inteligência, estas verdades eternas em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Eu sei que nada sou e nós sabemos que nada somos, Pai. E é quando nós estamos nesta posição que Tu podes verdadeiramente crescer em nós. É necessário que nós diminuamos para que Tu cresças em cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Oh Pai, obrigado. Obrigado por este fim de semana, pela palavra que vai ser pregada, pela sabedoria, Senhor, pelo entendimento das Escrituras, em nome de Jesus. Oh Pai, mais uma vez, recebe toda a honra e toda a glória no nome de Jesus. Todos dizem comigo? Amém.